Mateus capítulo 6, do verso 31 ao 34, está escrito: Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. A palavra de hoje é para aqueles que andam preocupados. Preocupados com o futuro, com o dia de amanhã, preocupado com os desafios que terão que enfrentar no próximo ano. O que tem tirado a sua paz? Você tem enfrentado problemas que te deixam ansioso, ansiosa? Você tem se preocupado de forma excessiva com o seu futuro, a ponto de até ter dificuldades para dormir? O Senhor manda dizer a você hoje: não se preocupe. Não fique ansioso por causa dos seus problemas. Não tenha medo das tempestades que estiver enfrentando. Deus é maior do que todas essas coisas. Ele é poderoso, tanto para fazer de você um vencedor, quanto para te fortalecer, para que você seja capacitado com coragem, discernimento e sabedoria para enfrentar todas essas coisas. Hoje nós vamos refletir nessa palavra e vamos orar juntos no final. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Antes da gente iniciar, eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Essas ações levam pouco tempo, levam alguns segundos, mas elas são muito importantes para a manutenção desse projeto. É através do seu like que nós alcançamos milhares de pessoas. Nós já somos quase 2,5 milhões de inscritos aqui no canal. Então, se você ainda não for inscrito, se inscreva. Amém? Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração para que eu possa colocar todos os pedidos diante do Senhor no final dessa mensagem. Irmãos, nos tempos de Jesus, essa palavra foi direcionada para pessoas que eram dominadas pelo Império Romano, pessoas que eram subjugadas por um inimigo poderoso, pessoas cuja preocupação estava voltada para o que elas iriam comer, beber, que roupa iriam vestir. Ter essas coisas para aquele povo naquela época era um enorme desafio. Hoje em dia, para a glória de Deus, a maioria das pessoas felizmente possui todas essas coisas. Mas as preocupações atuais, elas não se resumem somente ao que comer, ao que beber e ao que vestir. Nós passamos a nos preocupar com outras coisas. Nos preocupamos com a nossa saúde mental e física, porque nós nos acostumamos a ter um certo grau de conforto e nos preocupamos quando não conseguimos alcançar esse patamar que muitas vezes é exigido ou imposto pela sociedade. E sabe o que tem acontecido? Nós ocupamos a nossa mente com os nossos problemas, que já são tantos, e ainda tentamos resolver os problemas da nossa família ou das pessoas que nós amamos. Se alguém da nossa casa sofre,
aquela situação passa a nos provocar sofrimento também. Todas essas coisas nos deixam ansiosos e preocupados. O que eu quero dizer é que as palavras de Jesus, que serviram naquela época para aquela geração, servem ainda hoje para todos nós, independentemente do que estivermos enfrentando. E vale lembrar que não devemos subestimar o sofrimento alheio. Não queira comparar a sua dor com a dor do outro, pois cada pessoa tem uma estrutura emocional e uma forma de lidar com as coisas. Talvez um problema que para você não passe de algo supérfluo, para outras pessoas pode ser algo catastrófico. Não importa o tamanho do gigante que você terá que encarar nos próximos dias ou nos próximos anos, apenas confie em Deus. Algumas atitudes vão depender de nós, outras vão depender de Deus. Davi se apresentou para a luta, pegou as pedras, tomou consigo as armas certas, arremessou a pedra. Mas quem derrubou o gigante foi Deus. Moisés orou, pegou o cajado nas mãos, tocou na água, mas quem abriu o mar foi Deus. Eu quero te lembrar de duas promessas apenas, que estão contidas na palavra de Deus, para que você tome posse hoje mesmo. A primeira está em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Está escrito: e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Não duvide do poder de Deus. Esse problema que você está enfrentando não é tão grande que ele não possa resolver. Esse poço no qual você está não é tão profundo que Deus não possa tirar você daí. A segunda promessa está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, nós precisamos acreditar em Deus, entregar a nossa vida a Ele, entregar os nossos problemas a Ele e descansar a nossa mente e o nosso coração. Receba a paz do Senhor, receba a paz de Cristo sobre a sua vida. Tenha paz na sua mente, tenha um sono tranquilo em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Antes de orar, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se tornando membros do nosso canal. Isso tem nos ajudado muito. Se você ainda não se tornou membro da família Minuto com Deus, considere essa possibilidade. Custa apenas R$ 7,99. Basta você clicar nesse botãozinho que está aqui embaixo do vídeo no YouTube. Além dos vídeos exclusivos que eu sempre posto aqui para os membros, aqueles que fazem parte da família Minuto com Deus têm acesso antecipado às mensagens que são postadas aqui no YouTube. As mensagens são liberadas para todas as pessoas às 5 da manhã, mas os membros têm acesso assim que elas são compartilhadas aqui pelo nosso ministério. E isso facilita para você que quer publicar aí no seu grupo, na sua lista de transmissão. E como eu tenho feito todos os dias, eu quero destacar o pedido de oração enviado por um membro do canal. Ele enviou através do e-mail minutocondeus01@gmail.com. Você pode também enviar o seu pedido de oração
seja em texto, seja em áudio. E nós vamos compartilhar aqui. Quem nos envia hoje o pedido é o Edgar Kreter. Ele é inscrito e membro da família Minuto com Deus. Ele diz assim: venho sendo abençoado diariamente com as mensagens recebidas. E tenho no momento algumas petições, as quais peço pedidos de oração para o que segue. Primeiro, vida espiritual para a minha família, que todos eles possam descobrir como o Senhor pode atuar na vida deles e desfrutarem das bênçãos que somente Ele pode lhes dar. E o segundo pedido do Edgar é o processo de revisão do valor do INSS, que ele diz que há mais de 15 anos esse processo tem se arrastado sem ter solução. Então, Edgar, conte com a minha intercessão, com a minha oração pela sua família e por essa causa aí no INSS para a revisão do seu benefício. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Se você não escreveu ainda o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários e escreva pela fé o seguinte: eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, somos gratos a Ti pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, manifestada na cruz do Calvário, através do Teu Filho, Jesus Cristo. Ó Deus, que a Tua paz invada o nosso coração e que toda ansiedade e preocupação sejam removidos de nós, Senhor. Que possamos ter um sono tranquilo, porque cremos que a nossa vida está nas Tuas mãos. O nosso futuro pertence a Ti. Eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração mencionado aqui por todas essas pessoas, esses irmãos e irmãs que depositam no Senhor a esperança e a confiança. Ó Deus, que haja libertação nessa família. A Tua palavra diz que o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Que essa palavra se cumpra na vida dessa pessoa e que todos nessa casa sejam plenamente libertos. Eu oro por aqueles que estão buscando pela cura das enfermidades. Ó Deus, eu tomo posse mais uma vez da Tua palavra. Nós oramos a Tua palavra, que diz que o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Que o Senhor leve na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, físicas e espirituais, e que nós possamos ser plenamente curados para a glória do Teu nome. Eu oro por aqueles, ó Deus, que têm clamado pela sua família, pela restauração dos relacionamentos na família. Que o Senhor possa nos restaurar. Faça resplandecer o Teu rosto sobre nós e derrama sobre a nossa vida a Tua salvação. Eu oro por aqueles que têm pedido por provisão, aqueles cujas portas precisam ser abertas, portas de emprego, portas de prosperidade, portas de bonança. Que o Senhor faça com que essa pessoa vença esse momento de escassez que ela está enfrentando e que ela possa viver um tempo favorável para a honra e para a glória do Teu nome. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Antes de sair, dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com seus contatos. É só você copiar o link da mensagem e colar lá no grupo da família, no grupo da igreja, na sua lista de transmissão ou individualmente com as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui às 18 horas para mais um Minuto com Deus. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, está escrito: Então o Senhor
disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Tem momentos em que o Senhor sussurra ao nosso coração: levante-se, eu tenho algo novo para você. Esse chamado ecoa no relato de Abrão. A partir de Gênesis capítulo 12, Deus inaugura não apenas uma jornada geográfica na vida do patriarca Abrão, mas uma virada na história da salvação da humanidade. Esse texto que eu li é a pedra fundamental do projeto redentor que atravessa toda a Bíblia. Para o mundo antigo, abandonar a terra e a parentela era como abrir mão de segurança social em troca de uma confiança radical no Deus que guia o futuro. Nessa reflexão de hoje, nós vamos ver 4 mudanças que Deus operou na vida de Abrão e o que elas significam para nós que vivemos os nossos próprios tempos de mudanças e de transição. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. Faça isso agora, porque se deixar para o final, você acaba esquecendo. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Amém? Porque assim nós conseguimos fazer com que essa mensagem alcance milhares de vidas. Minuto com Deus é um projeto independente. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Você que é membro está assistindo esse vídeo um dia antes dele ser postado, dele se tornar público aqui no YouTube. Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, a primeira mudança que Deus quis operar na vida de Abrão era uma mudança geográfica. Ele diz: sai da tua terra. Abrão saiu de Ur, passou por Harã e finalmente chegou até Canaã. Não foi só uma mudança de endereço. Aquela mudança geográfica foi a ruptura com o polo cultural mais avançado da época para uma terra desconhecida. Deus abriu mão de explicar todos os detalhes. Deus mostrou apenas a próxima parada. Quando o Senhor nos move, Ele raramente entrega o mapa inteiro, mas Ele promete a sua presença em cada passo que nós dermos. Hoje começa um novo mês e talvez você esteja diante de alguma mudança. Talvez um novo trabalho, talvez você esteja realmente mudando de cidade, talvez um novo projeto,
uma mudança de igreja, que é muito comum acontecer, uma mudança de ministério. A obediência de Abrão nos lembra que nós não avançamos por total compreensão, mas nós avançamos e rompemos pela fé na voz daquele que nos chamou. A outra mudança proposta por Deus era uma mudança radical nos relacionamentos. Deus diz assim, olha, deixa a tua parentela. Na cultura patriarcal judaica, os laços familiares garantiam sustento, proteção e identidade. O pedido de Deus era, portanto, contracultural. Mas ainda assim Abrão respondeu, levando com ele apenas a sua esposa, Sara, e o seu sobrinho Ló. E à medida em que ele avançava, ele acabou se separando de Ló, em Gênesis 13. Abraão aprendeu a confiar em alianças feitas diretamente com o Senhor e formou novos vínculos em torno dessa promessa. O que nós podemos aprender com isso? Momentos de mudança ou períodos de mudança podem muitas vezes redefinir amizades, alianças de trabalho ou até mesmo o jeito de nos relacionarmos em casa. Quando Deus muda o nosso quadro relacional, Ele também molda o nosso caráter. A outra mudança proposta por Deus foi uma mudança de identidade. Ele diz assim, já não te chamarás Abrão, mas Abraão será o teu nome. Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de uma multidão. E Deus faz essa mudança lá no capítulo 17 do Gênesis. O nome antigo, Abrão, lembrava apenas a honra familiar. Agora, o novo nome, Abraão, apontava para o futuro que Deus estava determinando. Receber um novo nome de Deus é receber um novo propósito. Deus muda nomes quando isso é necessário. Em Cristo, Deus continua mudando os nossos nomes. O nome de culpado para perdoado. O nome de sem esperança para herdeiro da promessa. Deus não nos chama mais de servos ou escravos. Agora, Ele muda o nosso nome, Ele nos chama de amigos, de filhos. Aqui na história de Abraão, nós vemos também uma mudança de propósito. A bênção estava sendo estendida de um clã, o clã de Abrão, para todas as famílias da terra, de acordo com o texto. A promessa diz assim, em ti serão benditas todas as famílias. Essa promessa transcende gerações e ela culmina em Jesus. O apóstolo Paulo declara que as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Esse descendente é Cristo. O Evangelho de Mateus inicia lembrando que Jesus é filho de Abraão, em Mateus capítulo 1. A migração de Abrão, a redefinição dos seus laços e a nova identidade recebida convergem no nascimento do Messias, por meio de quem a bênção alcança judeus e gentios, que somos nós. As mudanças que Deus promove na nossa vida, na sua vida, não terminam em nós.
elas nos transformam em canais para abençoar outras pessoas. Quando nós percebemos o fio divino que conecta a tenda de Abraão ao madeiro da cruz, nós entendemos que cada mudança permitida pelo Pai, cada deslocamento, cada adeus e cada recomeço podem carregar um propósito eterno. Você está vivendo um tempo de mudanças? Tenha fé, creia na promessa de Deus. Deus está contigo antes, durante e depois. Deus é um Deus que contempla com compaixão as etapas da nossa vida. Assim como Abraão, nós somos também chamados a crer contra a esperança, a caminhar quando o destino ainda está em aberto e a confiar que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Permita que o Espírito Santo sopre sobre a sua vida coragem, determinação, fé, perseverança, para que você compreenda e receba essas mudanças que estão acontecendo na sua vida como permissão de Deus, para que você viva um novo tempo. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém da sua família ou alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Talvez alguma circunstância adversa tenha te incomodado, tenha atrapalhado a sua paz. Escreva aqui a sua petição, a sua causa diante do Senhor. Vamos falar com Ele nesse momento. E declare pela fé a seguinte expressão: eu confio nos planos de Deus. Abraão teve que confiar, irmãos. Ele não sabia para onde estava indo. Ele não sabia quais os perigos que ele iria enfrentar, quais os problemas que ele iria enfrentar. Mas ele confiou e obedeceu, porque ele estava firmado na promessa do Senhor. Por isso, escreva aqui nos comentários: eu confio nos planos de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, um dia o Senhor chamou Abraão para sair do conforto da sua cidade, para sair de Ur e ir até os campos desconhecidos de Canaã. Nós te louvamos porque ainda hoje o Senhor nos chama para um novo tempo, para um novo começo, para uma nova fase da nossa vida. Eu quero orar, meu Deus, nesse momento, por todos aqueles que estão vivendo um tempo de mudança em suas vidas. Eu oro por essas pessoas que vão enfrentar mudanças geográficas, que por si só já são um transtorno. Mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor conceda graça ao teu filho e à tua filha. Que o Senhor dê provisão. Que o Senhor estabeleça novas conexões nessa nova fase. E que o Senhor coloque na mente e no coração dessa pessoa que está me ouvindo a convicção, a certeza de que o Senhor vai adiante dela, preparando o caminho. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão vendo os seus relacionamentos se reconfigurarem. Derrama a tua graça, ó Pai, para que haja perdão, sabedoria, reconciliação, amor, para que essa pessoa possa discernir
o tempo do Senhor e construir pontes onde hoje existem abismos. Para aqueles que têm carregado durante toda a sua vida rótulos de fracasso, de culpa, que o Senhor grave no coração dela o novo nome que Cristo oferece: filho, filha, amado e amada pelo Pai. Ó Deus, eu oro por todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, para que elas possam ser canais de bênção, para que muitas vidas possam ser abençoadas através dele, através dela. Enche-nos, ó Deus, com o mesmo Espírito que guiou Abraão durante a sua caminhada, para que os nossos passos, as nossas escolhas, cooperem com o teu plano de redenção. Nós entregamos diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que lutam contra as enfermidades. Eu oro por essas pessoas que passam por crises financeiras, por conflitos conjugais, por batalhas emocionais. Eu peço que o Senhor nos dê fé, perseverança, coragem e ousadia para que nós continuemos rompendo, mesmo sem saber o caminho, mesmo sem saber como será o dia de amanhã. Nós confiamos em Ti. Visita, ó Deus, cada lar, cada família aqui representada. Conceda a Tua paz. Renova, Senhor, o Teu propósito na vida dessa pessoa. Mostre a ela que o Senhor é o Deus do impossível. Conduza ela em segurança, mesmo que ela tenha que passar por momentos de incerteza. Firma os pés dela na promessa, até que ela possa dizer como Abraão: Ele é o Senhor, a minha porção e a minha herança. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Não tenha medo da mudança. Não tenha medo do novo que Deus tem preparado para você. Amém? Ele conhece a sua vida, Ele sabe das suas limitações e Ele vai à frente, preparando o caminho para você. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Foi Deus quem fechou aquela porta. Você estava pronto. Você tinha planos, tinha fé, tinha até paz no coração. Mas a porta não abriu. Você bateu, esperou, chorou, clamou e nada. E aí veio a dúvida: será que Deus me ignorou? Mas Ele não te ignorou. Ele te protegeu. Sabe, irmãos, tem portas que não se abrem, não por falta de fé, mas por excesso de amor. Deus sabe o que você não sabe. E por isso Ele escolheu fechar a porta. Para te preservar, para te preparar, talvez para te redirecionar. Tem situações que a gente só entende depois que a poeira baixa. Na hora, parece que a vida virou as costas. Mas com o tempo você começa a enxergar. Se aquilo tivesse dado certo, hoje eu estaria preso em algo que teria me destruído. E é aí que a ficha cai. Aquela amizade que esfriou, aquele relacionamento que não vingou, aquele emprego que parecia ser o ideal para você, mas acabou não saindo. Tudo isso pode ter sido Deus te guardando de um sofrimento maior lá na frente.
A gente ora pedindo livramento, mas às vezes se recusa a aceitar a forma como Deus nos livra, porque nem sempre vem como a gente quer. Às vezes, o livramento vem como silêncio, como distância, como decepção. Mas isso não é rejeição, é direção. Deus não fecha uma porta à toa. Ele fecha muitas vezes para proteger a sua mente, seu coração, sua caminhada. E mesmo que você tenha chorado por causa dessa porta, ela não se abriu porque Ele te ama. Amém? Receba essa palavra no seu coração. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante. Ele é que faz com que nós alcancemos milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações do YouTube para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto independente. Se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Você que é membro está assistindo esse vídeo um dia antes das demais pessoas, antes dele ficar público aqui para todas as pessoas do YouTube. É uma forma de expressar a nossa gratidão pela sua generosidade. Você pode nos apoiar também através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Irmãos, se Deus fechou, é porque não era para continuar. E mesmo que hoje você ainda esteja tentando entender, apenas confie. Deus não trabalha com descaso, Deus trabalha com propósito. E o que Ele está fazendo agora pode até doer por um tempo, mas lá na frente você vai agradecer. Tem hora que a gente insiste tanto em algo que começa a chamar de fé, o que na verdade já virou teimosia. A gente ora, jejua, busca sinais, pede confirmação, mas lá no fundo já sabe que aquela porta fechada não é injustiça, é livramento. Só que a alma carente tenta negociar com Deus. A gente se convence de que se fizer mais força, mais sacrifício, mais oração, Ele vai ceder. Mas Deus não cede à nossa ansiedade. Ele responde com amor, mesmo que a resposta seja não. Tem gente que ora pedindo direção, mas só aceita se for na rota que ela mesma planejou. E quando a direção de Deus não combina com o mapa da nossa expectativa, a pessoa se revolta. Mas Deus não trabalha com mapas humanos. Ele é o caminho, Ele é o seu GPS. Ele sabe onde essa estrada termina. E se Ele interrompeu a sua trajetória, é porque estava prestes a te resgatar de um acidente que você nem sabia que ia acontecer. Quantas vezes você já sentiu que algo era para ser, mas o tempo passou e nada aconteceu? Quantas vezes você colocou todas as suas fichas numa situação, numa pessoa, num projeto, e mesmo com boas intenções, tudo desmoronou? E aí veio a dor, a dúvida,
a sensação de abandono, mas Deus não te abandonou. Ele apenas fez o que um pai amoroso faz. Te protegeu, mesmo quando você não entendeu. Deus vê lá na frente, irmãos. Ele vê o vício que ainda não apareceu. Ele vê a traição que ainda não foi revelada. Ele vê a estagnação que você chamava de estabilidade. Ele sabe o que vai adoecer a sua mente, o que vai endurecer o seu coração ou até mesmo roubar a sua fé. E por isso, tem portas que ele fecha. Mesmo que você chore, mesmo que você esperneie, mesmo que você ache injusto, porque portas abertas nem sempre são sinônimo de bênçãos. E portas fechadas, muitas vezes, significa misericórdia. Se o céu trancou algo na sua vida, é porque Deus te ama. E quem ama não permite que você se afunde só porque você quer alguma coisa. Deus não quer que você viva de esmolas emocionais. Ele quer te mostrar o caminho que Ele mesmo preparou e que você só vai enxergar quando parar de olhar para trás. E tem casos em que a porta que se fechou foi a da vida. Você orou, você acreditou, você chorou aos pés de Deus, pedindo um milagre, e mesmo assim, aquela pessoa amada se foi. E agora? Como seguir com esse tipo de silêncio dentro do peito? Como acreditar de novo quando parece que nem a fé foi suficiente para impedir que o pior acontecesse? Olha só, eu não vim aqui para dar explicações, nem para dizer que vai passar, como se isso apagasse a sua dor. Eu só quero te lembrar, com todo respeito à sua dor, à sua história, que você não está sozinho. Deus viu cada lágrima que você derramou no escuro. Ele esteve presente em cada madrugada em que você pedia só mais um dia, só mais uma chance. Ele não ignorou o seu clamor. Ele apenas respondeu de um jeito que hoje você ainda não consegue entender. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E junto com o seu pedido de oração, declare pela fé o seguinte: eu creio no propósito de Deus. Amém? Eu creio no propósito de Deus. Tem dores que não se resolvem com lógica, mas com o tempo, com fé, com colo. E o colo de Deus ainda está aí. Mesmo que você esteja bravo ou brava com Ele, mesmo que você tenha se afastado depois da perda, porque Deus não é como a gente, irmãos. Ele não se ofende com o seu luto. Ele entende. E se você está ouvindo isso agora, é porque Ele quer que você saiba, ainda há vida depois da dor. Ainda há vida depois da perda. Não igual, não como era antes, mas ainda há vida sim. E Ele quer caminhar com você por esse novo caminho, um passo de cada vez. Talvez essa porta tenha se fechado de um jeito cruel, inesperado, injusto, mas com o tempo você vai perceber que Deus não saiu de cena. Ele ficou. Ele segurou a sua mão junto com as mãos dele. Mesmo quando você não conseguiu segurar sozinho, Ele estava ali, firmando seus passos. E mesmo que hoje tudo ainda esteja em silêncio, saiba, Deus nunca parou de cuidar de você. Deus não cancela o propósito só porque a rota mudou. Ele redireciona, Ele ajusta. E o que hoje parece fim, amanhã pode ser o lugar onde nasce algo novo. Eu sei que é difícil acreditar nisso quando o coração ainda está pesado. Mas Deus não age só nos começos felizes. Ele também age depois das perdas. Ele não escreve só em folhas em branco. Ele escreve por cima
das páginas manchadas, rasgadas, cheias de erro e saudade. E mesmo assim, a história continua linda. Talvez a porta que se fechou tenha deixado você se sentindo parado, fracassado, sem rumo, sem chão. Mas tem algo que você precisa saber. O céu ainda está escrevendo a sua história. Amém? O céu ainda está escrevendo a sua história. Você ainda tem capítulos de superação. Você ainda terá páginas de alegria verdadeira. Ainda tem promessas sobre a sua vida que vão se cumprir. Deus não se esqueceu de você. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente o nome de uma pessoa, escreva o nome aqui, escreva esse nome aqui. Se você se lembrou de uma situação específica, de uma porta que se fechou, ou de uma porta que se abriu, ou que você quer que se abra, escreva aqui essa situação, ou resuma ela com apenas uma palavra. Por exemplo, família, trabalho, saúde, vida financeira. Escreva aqui nos comentários. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença agora, com reverência, com gratidão e com o coração aberto. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado porque mesmo em meio às lutas, o Senhor continua sendo o nosso refúgio. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, o Senhor continua sendo a nossa direção. E mesmo quando tudo parece parado, o Senhor continua trabalhando. Obrigado, Pai, por cada vida que ouviu essa mensagem até aqui. Obrigado por essa pessoa que mesmo com dores que ninguém vê, não desistiu de te buscar. Essa pessoa que apertou o play nesse vídeo, com a alma cansada, mas com a fé viva, que mesmo em silêncio continua te chamando, te esperando, acreditando que o Senhor tem algo preparado, mesmo depois das portas fechadas. Espírito Santo, traga luz nas áreas que ainda estão escuras dentro de nós. Que aquilo que ainda nos prende seja agora colocado diante do Senhor com sinceridade. Que a nossa vontade se renda à vontade do Pai. Que a nossa pressa se curve diante da Tua sabedoria. Ó Deus, eu oro por todas as pessoas que estão enfrentando o luto nesse momento. Por essa pessoa que orou com toda a fé, mas viu alguém que ela amava partir desse mundo. Por aquele que acreditou até o fim e mesmo assim teve que lidar com a despedida. Que o Senhor abrace essas pessoas agora, Deus. Que a Tua presença preencha esse vazio que nenhuma palavra humana consegue alcançar. Mostra que o Senhor não ignorou o clamor. Apenas respondeu de um jeito que hoje, para nós, é difícil de aceitar. Mas mesmo assim, cremos que o Senhor continua sendo bom e continua sendo o nosso Pai. Eu oro por aqueles que estão recomeçando, por aqueles que estão voltando para os Teus braços, depois de terem se afastado. Por essa pessoa que experimentou feridas espirituais, emocionais, que teve frustrações com a vida, decepções com promessas não cumpridas. Que ela se sinta acolhida agora. Que o Senhor remova toda culpa. Derrube, ó Pai, todo muro emocional. Mostre a ela que ainda dá tempo, que ainda tem planos, que ainda tem vida pela frente. Ó Deus, que o Senhor dê libertação, paz, alegria, prosperidade a essa pessoa que está me ouvindo. Eu oro para que o Senhor cure essa enfermidade. Contempla, Pai, a dor desse Teu filho, dessa Tua filha. Ó Deus,
conceda a tua provisão para aqueles que passam por um momento de escassez. Eu apresento ao Senhor cada nome que foi mencionado aqui nos comentários desse vídeo e também cada situação que foi descrita aqui. Eu oro por essa pessoa que me ouviu até esse momento aqui do vídeo, que ela receba agora o teu abraço, que ela perceba que não está sozinha, que a vida dela não acabou com a porta que foi fechada, que a história não parou naquilo que deu errado, porque nós cremos que o Senhor tem algo novo preparado e que o Senhor está conduzindo tudo, mesmo no silêncio, mesmo quando não parece. Renova, Pai, essa mente, fortalece esse coração e que ela possa descansar no fato de que se uma porta foi fechada, é porque essa foi, nesse momento, a vontade do Senhor. E nós cremos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Essa palavra abençoou a sua vida? Então clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos 73, do verso 24 ao 26, está escrito assim: Tu me guias com os teus conselhos, e no fim me receberás com honras. No céu eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Você já se sentiu desorientado, sem saber para onde ir? Já viveu dias em que parecia que a sua mente estava cansada demais para pensar e o corpo fraco demais para continuar? Todos nós, em algum momento da nossa caminhada, enfrentamos essa sensação de esgotamento físico, mental e até espiritual. É nesse contexto que o salmista Asaf faz uma das declarações mais profundas de toda a Escritura. Ele diz: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. À primeira vista, esse salmo pode parecer um desabafo, mas ele pode ser considerado também um reencontro. Um reencontro com o Deus que guia, que consola, que fortalece e que supre. O Deus que é suficiente. E é sobre isso que eu quero refletir com você hoje. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante e quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, se você considera importante o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Amém? Deus é o nosso guia fiel. É o que diz o verso 24. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras.
O salmista reconhece que não está sozinho. Mesmo em meio às suas dúvidas e conflitos internos, como ele descreve nos versículos anteriores, há uma mão invisível que o conduz. E por isso ele declara: Tu me guias. Esse trecho aqui, irmãos, revela uma fé amadurecida, mostrando que nós não dependemos das circunstâncias para confiar, mas sim do caráter de Deus. O salmista, que antes invejava os ímpios, agora encontra paz no fato de ser guiado por Deus com o seu conselho eterno, o que revela um coração que aprendeu a se apoiar na sabedoria divina. Essa ideia de Deus como guia também aparece de uma forma muito intensa no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6, onde o Messias prometido é chamado de maravilhoso conselheiro. O termo hebraico para conselheiro é Ioetz, e ele transmite a ideia de alguém que tem sabedoria estratégica, alguém que sabe o caminho, que sabe como nos conduzir, mesmo quando nós estamos perdidos. E você? Você tem ouvido o conselho de Deus? Ou tem se guiado pelos seus sentimentos, pelas opiniões alheias ou pelas circunstâncias? No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua família. Por isso, eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Deus é a minha força. Apenas isso. Deus é a minha força. No verso 25, diz que Deus é tudo o que temos e o que mais precisamos. Olha o que Asaf escreveu. No céu eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Irmãos, essa é uma das declarações mais sublimes de adoração de toda a Bíblia. O salmista olha para tudo que é passageiro, para tudo que já o decepcionou, e ele afirma: se eu tenho o Senhor, eu não preciso de mais nada. Essa é uma declaração radical, porque ela contrasta com o ambiente religioso daquela época, em que muitas pessoas viam a bênção material como sinal direto de aprovação divina. A afirmação de Asaf de que Deus é suficiente, independentemente das bênçãos visíveis, é uma contraposição direta ao culto da prosperidade dos ímpios, que Asaf havia invejado no começo do capítulo. E essa fala dele nos desafia também. Será que o nosso amor por Deus é incondicional? Ou será que ele está sempre condicionado àquilo que Deus pode nos dar? Em Isaías, capítulo 26, versículos 3 e 4, está escrito assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Deus não apenas nos guia, Ele também é o nosso destino. Nós não precisamos de mais nada além dele. No verso 26, diz que Deus é a nossa força em tempos de fraqueza. O salmista escreveu assim: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Por isso que eu pedi para você escrever aqui: Deus é a minha força. E ele conclui: Ele é tudo o que sempre preciso. Tem uma versão que é mais tradicional que diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Mas essa nova tradução na linguagem de hoje nos ajuda a entender que coração aqui não é apenas o órgão físico, mas representa a nossa mente, nossas emoções, nossa força interior. Ou seja, quando tudo em nós está cansado,
Ele é a nossa força. Essa expressão aponta para a esperança escatológica, ou seja, a confiança de que, mesmo que tudo desmorone agora, o final da história será de vitória para aqueles que permanecerem com Deus. Asaf antecipa a certeza de que será recebido por Deus em glória, ainda que agora tudo pareça incerto para ele. Essa esperança é o que sustenta sua alma. Todos nós passamos por dias em que a mente e o corpo simplesmente não aguentam. Mas Deus não exige que tenhamos força o tempo todo. Ele apenas nos pede que confiemos nele. A suficiência de Deus nos transmite paz, consolo, cuidado e sustento. Ao longo dos versículos, o salmista nos mostra que em Deus nós encontramos tudo aquilo que é essencial à vida. Encontramos paz, porque Ele é o príncipe da paz. Encontramos nele consolo, porque Ele é o Pai da eternidade, sempre presente. Encontramos cuidado, porque Ele nos guia com o seu conselho. E também vamos encontrar sustento, porque Ele é a nossa herança para sempre. Talvez hoje você esteja se sentindo fraco. Talvez você chegou aqui nesse vídeo se sentindo fraca. Talvez a sua mente esteja confusa e o seu corpo sem forças. Mas eu quero que você entenda que Deus não mudou. Ele ainda é o mesmo Deus que guiou Asaf com o seu conselho, que o sustentou quando nada mais fazia sentido. Ele também é o seu Deus, a sua força, o seu tudo. Essa reflexão de hoje nos chama de volta à essência da fé, a dependência total de Deus. Nós não precisamos de outro chão para pisar, nem de outro guia para seguir. Como diz aquela canção que muitos de nós conhecem de cor: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus é tudo que nós temos. Deus é tudo que você tem. E Ele é tudo que você precisa. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero reforçar o pedido para que você escreva o seu motivo de oração aqui nos comentários e declare pela fé: Deus é a minha força. Deus é a minha força. Amém? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente algum motivo específico de oração, escreva aqui nos comentários, ou o nome de alguém por quem você tem clamado, por quem você tem intercedido, coloque o nome dessa pessoa aqui. Vamos falar com Deus agora? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso guia fiel, que nos conduz com conselhos sábios, mesmo quando nossos pensamentos estão confusos. Tu és o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando a nossa mente e o nosso corpo enfraquecem, o Senhor continua sendo a nossa força. Tu és a nossa porção eterna, o nosso sustento, o nosso refúgio seguro. Hoje, nós queremos declarar pela fé que confiamos em Ti. Ainda que nós não entendamos todos os Teus caminhos, ainda que os nossos sentimentos oscilem, nós decidimos permanecer firmes no Teu amor. Ajuda-nos, ó Pai, a lembrar que, se temos o Senhor, não precisamos de mais nada. Renova, ó Deus, as forças daqueles que estão cansados. Conforta o coração dos que estão aflitos. Sustenta com a Tua mão aqueles que se sentem fracos. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Ó Deus, visita esse irmão e essa irmã em suas necessidades. Contempla, ó Pai,
cada família representada aqui nesses comentários. Atende a cada pedido de uma forma que só o Senhor pode atender. Cremos que Tu és o Deus de provisão, o Deus de milagres, o Deus que não depende das circunstâncias para agir, porque o Senhor tem poder sobre todas as coisas. E é por isso que nós dirigimos a nossa oração ao Senhor, porque confiamos que Tu és fiel, que Tu és poderoso. Confiamos que o Senhor cuida de nós. Cremos no Teu amor, na Tua fidelidade, no Teu perdão e na Tua graça. E é por isso que nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Essa mensagem abençoou sua vida? O Espírito Santo falou com você? Então não guarde só para você. Aquilo que é bom para nós merece e precisa ser compartilhado. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. A palavra do Senhor tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.